Ok, senhores, sejam bem-vindos então à nossa videoaula de número 16 do curso de Física 3, na qual nós vamos abordar aí conceitos relativos à transmissão de energia sob a forma de calor. Como objetivos, eu espero que no final dessa aula você seja capaz de descrever e distinguir os principais mecanismos de transmissão de energia sob a forma de calor. Como introdução, vamos ver algumas das aplicações desses mecanismos. Bom, dentre elas a gente pode destacar aí o movimento de planadores se dá por causa de um desses mecanismos, né? A geração de energia eólica também decorre de um desses mecanismos de transmissão de energia sob a forma de calor, muito embora ela esteja mais relacionada aí ao movimento de correntes de ar, mas essas correntes de ar elas surgem em decorrência de, dentre outras causas, né, mecanismo de transferência de energia sob a forma de calor, e dentre outras também temos aí a geração de energia elétrica como ocorre nas placas Peltier. Então também nesse caso aí a geração de energia está ligada aí, de certa forma, a uma transferência de energia sob a forma de calor. Então aí vocês podem ver nessa tela algumas imagens então de eventos bastante ligados com o que nós vamos estudar nessa aula. Está aqui um planador, uma placa Peltier e aqui uma torre geradora de energia eólica. Então são essas algumas das aplicações desses conceitos, ou que estão ligados a esses conceitos, né? Então agora nós vamos observá-los aí com mais atenção. Então agora nós vamos estudar aí os mecanismos de transferência de energia sob a forma de calor. Nós vamos precisar primeiro do conceito de fluxo de calor. Então a definição desse conceito é de que ele é a razão entre o calor transferido pelo intervalo de tempo em que isso ocorre. Então vai ser essa razão aí, e aí suas unidades de medida são a caloria por segundo, quilocaloria por segundo, e no Sistema Internacional de Unidades o joule por segundo, que é o watt. Então uma espécie de medida aí de quanta energia vai entrar ou sair do sistema sob a forma de calor num dado intervalo de tempo, né? Então vamos falar um pouquinho agora sobre o fenômeno da condução térmica, que é o primeiro dos mecanismos de transferência de energia sob a forma de calor que nós vamos ver, né? Então, em sala vocês viram aí esse vídeo que eu disponibilizei, no qual existem experimentos aí bem simples, ilustrando tanto a condução, quanto a convecção, quanto a irradiação, né, que são os três mecanismos que a gente estuda aqui. E, bom, tá aí uma ilustração, né, do experimento que foi feito nesse vídeo. Então nele vocês podem perceber que conforme a energia vai sendo transmitida sob a forma de calor, né, ela vai aquecendo aí as gotinhas de cera em cada um dos dois subsistemas, né, o palito de madeira e aqui um pedaço de ferro, né? Então veja que vocês puderam perceber que no pedaço de ferro essa condução foi mais eficiente, mais efetiva, né? As gotas de cera derreteram aqui mais rapidamente do que no outro sistema. Mas o que nós podemos falar então sobre condução térmica, né? Primeiro que deve haver um contato entre as partes. Essa é uma característica comum tanto da condução quanto da convecção. Deve haver contato entre as partes não podem estar separadas, tá? Por vácuo, elas devem ter contato. Não haverá um fluxo de matéria, é o que diferencia a condução térmica da convecção. Então aqui a matéria ela está no estado, digamos assim, estático, né? Não há movimento de qualquer parcela aí de matéria quando a energia está sendo transmitida sob a forma de calor. E a transferência se dá basicamente por colisões entre as partículas. Então são colisões entre partículas mais energizadas com outras partículas menos energéticas, que vai fazendo com que essa energia seja transmitida, né? Então essas partículas mais energéticas vão transferindo a sua energia por meio de colisões às partículas menos energéticas, e é assim que se dá essa condução. No regime transiente, uma região vai ficar transmitindo numa taxa maior, né, vai haver uma concentração, né, de energia, uma transferência maior de energia sob a forma de calor numa região que em outra, e no regime estacionário haverá um equilíbrio, né? A taxa de produção vai ser igual à taxa de absorção em todos os elementos aí do sistema, que está sendo ilustrado aqui, né? No primeiro caso aqui um regime transiente, em que essa região aqui tem uma taxa de transferência de energia sob a forma de calor maior que essa. Mas se esperarmos aí um tempo suficiente, essa taxa vai se equilibrar. Então aí o que estiver sendo produzido numa região, né, vai estar sendo
absorvido na outra, então a taxa de transferência de energia aí sob a forma de calor vai se equilibrar, né? Esse é o regime aqui, então é chamado de transiente, esse aqui é o regime chamado de estacionário. E como é que a gente investiga isso? Bom, existe uma lei chamada lei da condução térmica que nos permite determinar qual que é o fluxo de calor, sendo conhecidos aí alguns parâmetros do sistema, como o coeficiente de condutibilidade térmica K, a área da seção reta do condutor, a espessura desse condutor e a diferença de temperatura entre as duas faces, né, em que o fenômeno vai estar ocorrendo. Então o fluxo vai ser representado aí por essa seta vermelha aí no diagrama, então ele vai representar em que sentido que está se dando aí a transferência de energia sob a forma de calor. Uma das faces aqui nesse sistema vai estar uma temperatura diferente da temperatura T1, muito provavelmente essa temperatura é menor do que a temperatura T1. A seção reta desse material condutor é denotada aí pela letra A, né? E a espessura pela letra E. Então, conhecendo esses parâmetros, pode-se determinar aí a condução térmica, o fluxo de calor no material. Então, na sequência, nós vamos ver um exemplo para colocar isso em prática, né? E depois nós vamos ver os demais mecanismos. Então, vamos ver um exemplo aí para a gente aplicar isso. Vamos determinar aí qual que vai ser o aumento de temperatura de uma barra de prata que tem uma seção reta aí de 1 cm² e uma espessura de 50 cm de comprimento. Uma de suas extremidades está em contato com água fervente sob pressão normal e a outra é envolvida por uma camisa refrigeradora, como essa está ilustrada aí na figura, né? Nessa camisa a água entra aí a 10 graus Celsius e os parâmetros são que o coeficiente de condutibilidade térmica da prata é de 1 caloria por centímetro² segundo graus Celsius, e vamos supor ainda que em 6 minutos passem 200 gramas de água. Então a gente vai determinar qual que é o aumento de temperatura experimentado pela água que está aí na serpentina. Então a gente pode determinar o fluxo de calor aplicando a lei de Fourier. Se a gente substituir os parâmetros, nós vamos encontrar aí que esse fluxo é de 18 calorias por segundo. E aí agora a gente pode usar esse fluxo para determinar qual que é a energia transferida sob a forma de calor no intervalo de tempo considerado. Como? Ora, se o fluxo é a razão entre energia transferida como calor pelo intervalo de tempo. Então, se a gente quiser essa energia, basta multiplicar o fluxo pelo intervalo de tempo. Fazendo essa multiplicação, chega ao seu resultado de 6.480 calorias, né? E agora a gente pode determinar o aquecimento pelo calor sensível da água. Então, a gente vai usar que essa energia vai se transformar e vai produzir um aquecimento, uma variação de temperatura de 32,4 graus Celsius, né? Se a gente isolar essa quantidade nessa equação, nós vamos chegar a esse resultado. Então, vamos ver agora um pouquinho sobre a lei da convecção térmica. Eu exibi em sala, né, um vídeo disponível nesse endereço em que se mostra aí esse efeito. E nessa imagem aí, nessa figura, nós temos aí um instantâneo, né, desse efeito. Isso daí que vocês estão vendo é a convecção térmica em ação. Então, como é que ela funciona? Ela é então uma forma de transporte de energia sob a forma de calor que vai ocorrer mediante transporte de matéria. Então, assim como a condução térmica, nesse caso é preciso que haja contato térmico entre as partes. Mas dessa vez vai haver aí um fluxo de matéria diferente da condução, na qual a matéria se mantém estática, né? Aqui ela vai se manter, ela vai ter que se movimentar. Então vai ocorrer por isso motivo somente em fluidos, líquidos e gases. Daí vai decorrer de diferenças de densidade. Então as correntes ascendentes vão ser aquelas formadas por fluido de maior temperatura, uma vez que eles vão ficar em uma densidade menor, e as correntes descendentes vão ser aquelas dos fluidos de menor temperatura, uma vez que quanto mais frio, né, for o sistema, tanto mais denso ele vai ser. Isso explica, por exemplo, as brisas marítima e terrestre. Então, no caso aí de uma brisa marítima e terrestre, o fenômeno é explicado pela convecção térmica. Então, durante o dia, a luz do sol vai aquecer essa camada de ar que estiver mais próxima à Terra, então ela vai se tornar menos densa e ela vai subir. Vai ser um movimento ascendente. E nesse fluxo, né, de ar quente, portanto menos denso, isso vai dar origem aí a um outro fluxo de ar frio que vai ser proveniente aí do mar, vai estar mais refrigerado e que vai assim formar essas duas correntes. Então vai ter uma brisa que vai soprar do mar para a terra
e uma brisa que vai soprar da Terra para o ar, né? Para a atmosfera, né? Então isso aí vai ser um fenômeno que está bastante ligado aí com a convecção térmica, o calor proveniente do Sol aquece essas camadas de ar próximas à Terra, elas vão se tornando menos densas, então vão subindo, e aí elas vão ser preenchidas por camadas mais densas, mais frias, provenientes aí do mar, né? Essa vai ser a brisa marítima, essa vai ser a brisa terrestre. Nesse experimento aí ilustrado no vídeo, né, o autor tomou cuidado de colocar aí um corante azul para representar o líquido que estava numa temperatura mais baixa, então mais denso, né, e um corante vermelho para destacar, né, que esse líquido presente nesse outro recipiente estava numa temperatura maior e, portanto, é menos denso. Então esse líquido vai se dirigir para cima, enquanto esse líquido vai se dirigir para baixo, e ambos aí vão formar um movimento que nós vamos interpretar como uma convecção térmica. E essa convecção térmica que vai produzir aí as transferências de energia sob a forma de calor. E por fim a gente vai ver aí a irradiação térmica, né, que vai ser um processo de transferência de energia por ondas eletromagnéticas. Dessa vez, nem ao menos é necessário haver contato térmico entre as partes, como é o caso, por exemplo, da Terra em relação ao Sol, né? Entre a Terra e o Sol há vácuo aí, então não há contato térmico entre essas duas partes, mas mesmo assim essa energia é transferida sob a forma de calor pelas ondas eletromagnéticas que vão ser derivadas aí da aceleração das cargas no Sol. Então esse processo é chamado de radiação. Quando a frequência das ondas incidentes está na região do infravermelho, ela é chamada de radiação térmica, né? A gente viu em um vídeo em sala que ajudou a ilustrar um pouquinho mais esse fenômeno, né? Algumas das aplicações são, por exemplo, aí a estufa para o cultivo de vegetais. Vai se aproveitar então dessa energia transferida sob a forma de calor pela irradiação. E, por exemplo, imagens aí de termografia, né? Então essa também é uma aplicação aí da irradiação térmica. Pessoal, então sobre mecanismo de transferência de energia sob a forma de calor era o que eu tinha a dizer. Fiquem atentos às listas de exercício e procurem-me nos horários de atendimento. Meu muito obrigado e até a nossa próxima videoaula.